Senhoras e senhores, uma boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Martinho de Souza Filho para fazer leitura de um texto bíblico. Deuteronômio, uma boa noite a todos. Deuteronômio, pesos e medidas justos, versículo 13 a 16. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus, porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 13ª sessão ordinária da Legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não havendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada do parágrafo do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de liberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovados por 7 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Informo que, nos termos da portaria número 1320, de 2 de maio de 2019, o vereador Adilson Mesch foi nomeado para o cargo de secretário municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola. Como tal nomeação, o vereador está automaticamente licenciado de suas funções nessa casa, razão pela qual o cargo de secretário que ocupava na mesa diretora está vago. Desse modo, nos termos do artigo 34, parágrafo 4º do Regimento Interno, será realizada na próxima sessão ordinária do dia 14 de maio uma eleição para o cargo de secretário da mesa diretora. Os interessados deverão protocolar suas inscrições na Secretaria Legislativa até a próxima segunda-feira, dia 13 de maio. Prosseguindo, ante a vacância do cargo de secretário, convido então o vice-presidente para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Vereador Douglas. Boa noite a todos. Pauta da 14ª sessão ordinária de 7/5/2019. Apresentação de projetos. Projeto de Lei Ordinário número 25/2019 autoriza a concessão gratuita de uso de bem público à Associação dos Produtores Orgânicos de Timbó Proorg. Projeto de Lei número 26/2019 dispõe sobre a realização do evento comemorativo ao Dia do Colono, que integra o Programa Social de Desenvolvimento Rural. Pedidos de providências. Número 86/2019, de autoria do vereador Rubens Borchardt. 87 e 89/2019, de autoria do vereador Fabrício da Castagni. Número 88/2019, de autoria do vereador Guilherme Vogt Jr. Número 92, 93 e 94/2019, de autoria do vereador Haroldo Fibres. Número 95/2019, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Indicações. Número 76/2019, de autoria do vereador Fabrício da Castagni. Número 78/2019, de autoria dos vereadores Carlos Adriano Krieger e Fabrício da Castagni. Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinário número 23/2019 autoriza repasse de valor ao Fundo Municipal de Reequipamento e Melhoria da Polícia Militar, FUREPOM, destinado à ampliação e reforma do quartel da Polícia Militar de Timbó. Pedido de informação parlamentar número 24/2019, de autoria do vereador Douglas Manuel Marchetti, e pedido de informação parlamentar número 25/2019, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao vice-presidente a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada devida publicidade.
tem nada? Não havendo matéria para essa questão, prosseguimos, então, informando que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei ordinária número 25 e 26 de 2019, ambos de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. Os projetos supra seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência de número 86 a 89 e 92 a 95 de 2019 e as indicações número 76 e 78 de 2019, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Quero registrar aqui a presença de algumas pessoas que se fazem presentes aqui. A Ana do Conseg, presidente do Conseg, Ana está presente. Também o suplente a vereador Vilmar, que também se faz presente. Alguns professores que nessa noite também se fazem presentes aqui, sejam todos bem-vindos. De uma forma geral, também o nosso diretor, que está se ausentando agora, mas sempre se faz presente, aos todos os vereadores, aos nossos colaboradores dessa casa e às demais pessoas que aqui não foram nomeadas, também aos nossos internautas que nos acompanham nos seus lares através da internet, e bem como Alberto Iamari, a nossa secretária também Karina, que está fazendo os trabalhos de publicidade. Chegou também em nosso meio o novo secretário, vereador licenciado, vereador Adilson Mestre, agora como secretário de obras, já está em nosso meio também. Enfim, a todas as pessoas que nos acompanham, a Timbonete, através do nosso amigo Nísio, o famoso Bolacha, que está transmitindo para a internet essa nossa sessão ordinária dessa noite. Enfim, todos são bem-vindos aqui nessa noite. Nesse momento, passamos então ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao vice-presidente que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Cedo a palavra ao vereador Haroldo Phipps. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos assistem aqui também em seus lares e, de uma forma especial, aos colaboradores dessa casa. Agradecer especialmente a presença do meu amigo Rogério e também do agora secretário de obras, Adilson Mestre. Parabéns na nova jornada, sucesso para você. Um povo só sabe para onde vai se souber da onde vem. Quantas vezes a gente já não ouviu falar nisso? Então, lembrando essa frase, quero aqui parabenizar de uma forma especial a todas as pessoas envolvidas no último final de semana, no segundo encontro de grupos folclóricos realizado aqui na nossa cidade, que contou com dezenas de grupos folclóricos. Estive presente na solenidade também, no evento, de uma forma bastante concisa, mas estive presente e pude ver o quão grande é essa questão da dança e quão importante é fomentar a cultura através da dança. Parabéns a todas as pessoas envolvidas do grupo Blauerberg, que organizaram, que tomaram a frente desse encontro. E também, de uma forma especial, também a gente precisa parabenizar quando realmente as coisas acontecem, a Fundação Cultural de Timbó e também ao Executivo que, com certeza, abraçou essa causa e fez com que esse evento acontecesse. Um evento muito bonito, por sinal, e muito bem organizado. Também falando aí na questão cultural, tive presente também nas festas de Cacetiro, na Cidade da Liberdade, no Salão Butsk, no Cedrinho, e também na Sociedade Alegria, no domingo, onde aconteceram as festas de Cacetiro desses clubes, envolvendo centenas de pessoas. Então, parabéns às pessoas que prestigiaram, às pessoas que organizaram esses eventos,
também de uma forma que fomentaram essa importante cultura em nosso município. Aproveitando de que a mesa diretora, vamos dizer, não está mais composta dos mesmos integrantes do ano passado, senhor presidente, inclusive vai ter uma eleição para o novo secretário no dia 14, é isso? Dia 14, então, não se sabe ainda quem vai integrar, mas quero aqui reiterar um pedido que fiz ano passado e que, infelizmente, acabou sendo engavetado pela anterior mesa diretora. A questão da caixinha de sugestões a ser implantada em nosso município, no hall de entrada aqui da Câmara e também em pontos estratégicos da cidade, de modo que as pessoas possam aí estar dando as suas sugestões, né, trazendo os seus reclames e também seus parabéns, né, por que não? Né, com certeza vai ter pessoas que vão estar parabenizando o trabalho do Legislativo, né, dentro dessas caixinhas. Eu não sei nem por que não foi acatado, né, talvez seja o receio de que nessas caixinhas com certeza virão à tona aí algumas situações não tão agradáveis em relação ao Executivo, e por isso eu vou estar reiterando, vou estar fazendo esse pedido novamente em face aí da mesa diretora, e quero contar com o vosso apoio, senhor presidente, e claro, com os demais integrantes da mesa diretora, para que aprovem essa indicação e façam esse projeto de lei, para que torne realmente lei essa situação da caixinha de sugestões em nossa cidade. Essa caixinha de sugestões, com certeza, vai colocar o Poder Legislativo mais próximo ainda à comunidade num todo. Também quero aqui externar a minha curiosidade em relação ao Maio Amarelo. Eu não vi nenhuma atividade ainda nesse sentido. Todos os anos sempre tem o Maio Amarelo, então há bastante divulgação e bastante trabalhos de conscientização dos condutores e das pessoas enfim, envolvidas no trânsito. E até agora nós estamos no dia 7, então, portanto, praticamente na segunda semana de maio, e não vi nenhuma uma atitude por parte do Executivo ainda nesse sentido. Claro, não quero aqui dizer de que sou a favor, por exemplo, de ficar fazendo publicidade, gastando rios de dinheiro em outdoors e propagandas das mais diversas mídias, né, para dizer, nós apoiamos o Maio Amarelo. Para mim, apoiar o Maio Amarelo é colocar o pessoal do trânsito nas ruas para orientar as pessoas, para organizar o trânsito. Tal qual eu já fiz algumas indicações nesse sentido, por exemplo, de colocar o pessoal do trânsito para organizar o trânsito em pontos estratégicos da nossa cidade. A exemplo, a Rua Amazonas, a gente sabe que é um problema muito grave ali em relação ao trânsito, principalmente nos horários de pico. As pessoas que querem sair da Rua Amazonas para adentrar na Rua Blumenau, ou então precisam cruzar ali a Rua Barbosa e também a Rua Manaus, cruzar a Avenida Getúlio Vargas e também a Rua 7 de Setembro. Então, e outros tantos pontos que a gente sabe que existem problemas, e é de suma importância, acredito, que colocar esse pessoal do trânsito para organizar e até mesmo, por vezes, fazer blitz educativas, né? Mas parece de que nosso município, assim como todos os municípios do país afora, parece que o pessoal que trabalha no trânsito, ou até mesmo, enfim, que teria que estar cuidando do trânsito, parece que só tendem a fazer blitz se for para arrecadar, né? Então, se for para orientar, não fazem blitz. Então, quero aqui externar a minha insatisfação em relação ao pessoal do trânsito. Na verdade, não em relação só ao pessoal do trânsito, principalmente a pessoa superior aos agentes de trânsito. A gente sabe que fazem um bom trabalho, mas, obviamente, precisa vir a ordem, precisa vir de cima e realmente enaltecer esses pedidos para que as pessoas responsáveis coloquem os agentes de trânsito para trabalhar, para organizar o trânsito, né? A gente viu hoje, por exemplo, 3, 4 horas da tarde,
o trânsito bastante caótico aqui em Timbó, as pessoas precisando se utilizar aí da 7 de setembro e da Getúlio Vargas, e nenhum agente de trânsito para, às vezes, estar organizando, a pessoa precisa atravessar uma faixa, inclusive, líder do governo, eu gostaria de saber, em relação àquela faixa elevada que tinha ali na frente da lotérica, sabe me dizer se vai ser recolocada, se tem previsão? Todas serão recolocadas nos pontos onde haviam lombadas elevadas, ou as faixas eletrônicas, né? A empresa já está apta agora a começar a executar as lombadas, as faixas elevadas. Tem uma previsão para isso, líder? Não posso te precisar a data, mas serão feitas, né, analisadas todas elas pelo pessoal do trânsito, né, e serão colocadas nos pontos em que houver a necessidade. E ali é um local que há, então será colocado. Na semana passada até acabei não comentando, que o meu tempo já tinha extrapolado, fiz inclusive uma indicação também para a instalação de uma faixa elevada ali no começo, bem no comecinho da Rua Blumenau, se vossas excelências conseguirem se localizar, praticamente de frente ali acima, a relojaria acima. O pessoal que vem de rodeio, por exemplo, a gente vê de que esse pessoal acaba não parando, né, e o pessoal que vem do centro, que precisa adentrar na Rua Blumenau, tem que estar aí disputando, tá um salve-se quem puder, ali no início da Rua Blumenau, porque o pessoal que vem do Padre Martin Stein ali acabam não parando, né, porque aquela faixa de segurança ali não é elevada. Então, fiz a indicação para que seja colocada aquela faixa substituída por uma faixa elevada na parte só que abrange o fluxo que vem de rodeio, portanto, com certeza vai estar fazendo com que essas pessoas diminuam a velocidade e não aconteçam acidentes. Também quero aqui falar hoje um pouquinho sobre concurso público, né? A gente tem ouvido algumas pessoas, algumas reclamações de munícipes em relação ao concurso público, né? Existe um concurso público em vigor, salvo engano, existe um concurso público envolvendo principalmente professores e educadores em vigor, né, em vigência, que ainda está dentro do seu prazo, e em contrapartida está se chamando, está se abrindo um novo edital, parece, de concurso para seletivo, né? Então, um processo seletivo. Então, eu não sei até onde que isso é viável. Ora, se foi feito um concurso, as pessoas pagaram a inscrição, né? As pessoas pagaram a inscrição, passaram no concurso, por que não chamar essas pessoas, né? Se essas pessoas passaram e fizeram inscrição e pagaram a inscrição e passaram nesse concurso. Então, parece que está havendo um impasse ali. Até gostaria que o líder do governo se tem alguma resposta em relação a isso ali, ou se puder estar vendo para a próxima sessão. Posso trazer informação na próxima sessão, vereador. Certo, porque a gente sabe de que, eventualmente, se a pessoa estiver licenciada por causa de problemas de doença, então não é viável chamar do concurso, mas sim contratar temporariamente. É uma excepcionalidade. Sempre a gente tem que partir do pressuposto de que a Constituição Federal, ela prevê de que a regra é que todo servidor público seja concursado, a exceção que seja contratado ou comissionado. Então, a gente tem ouvido algumas reclamações em relação a essa questão dos concursados, de pessoas que passaram no último concurso e, em vez de estar se chamando essas pessoas, estão abrindo um novo processo seletivo, né, para preencher determinadas vagas. Então, eu não sei até onde que isso é legal e até onde que isso é moral até mesmo, né? Também ouvi alguns reclames em relação à questão dos professores de apoio. Não sei se o líder do governo sabe me dizer, parece que querem baixar a remuneração do professor de apoio e também não exigir mais uma qualificação tão abrangente, uma formação para o professor de apoio. Sabe alguma coisa sobre isso? Eu fui pego de surpresa, na verdade, até peço desculpa, assim, estou só pedindo para o líder do governo, mas trazendo já a baila. A gente sabe que tem pessoas aqui na plateia hoje, justamente vieram por conta dessa situação, e quero aqui já deixar a minha opinião em relação a esse pessoal, esses professores de apoio. Ora, se para uma pessoa, eu sempre digo que todas as pessoas são normais, né? Existem as pessoas às vezes com um pouquinho mais de dificuldade e as pessoas com menos dificuldade. Mas vamos imaginar que essas pessoas especiais, né? Se as pessoas não especiais já é complicado, se exige uma formação, imagine então uma pessoa que
precisa de um cuidado especial, um cuidado diferenciado. Então, eu não quero crer de que uma pessoa que precisa de um cuidado especial possa ter um tratamento diferenciado por uma pessoa que não tenha a qualificação, que não seja formada. Eu parto do pressuposto de que a pessoa, a partir do momento que entra numa sala de aula, ela tem que ser, no mínimo, graduada, né? A pessoa tem que ser graduada ou está se especializando, está fazendo a graduação, está aí próximo a se formar, mas sempre parto do pressuposto que se a pessoa está numa sala de aula, ela tem que ser, no mínimo, graduada. Tá? E além do mais, a gente precisa saber de que precisa, principalmente, valorizar essa classe de professores. Na semana passada, eu fiz um discurso, fiz um pronunciamento em nome do MDB, justamente enfatizando essa questão das profissões. Um minuto, vereador. Obrigado. Todas as profissões são de suma importância, mas, com certeza, a profissão, o cargo de professor, é o mais importante, porque é o professor que ensina todas as demais profissões. Então, está se valorizando o professor, se dando condições de trabalho, se está pagando um salário justo, é mais do que justo, né? Pessoas às vezes até postam, sabe, porque o professor devia ganhar o mesmo salário de vereador, de prefeito. Concordo. Com certeza o professor teria que estar ganhando muito mais. Hoje a gente sabe de que a profissão de professor, quando alguém fala assim, eu sou professor, parece que não é uma profissão digna. Então, valorizar o professor, com certeza, é dar condições de trabalho e, principalmente, pagar um salário justo para essas pessoas. Seria isso. Você dá a palavra ao vereador Rubens Bosch. O senhoria dispõe prazo de 10 minutos. Quero cumprimentar a mesa, demais vereadores, professoras e professores, a suplente vereador Emerson Repke, né? Emerson Repke, Vilmar Scoss, e também os demais presentes aqui, diretor da Agricultura, Neri Miller, que está presente aqui também. Eu fiz um pedido de providência, já fiz uma semana passada, sobre as calçadas. A vergonha aqui na cidade é as calçadas no centro de Timbó. Temos fotos lá, algumas fotos daquelas calçadas. Eu acho que temos que ver isso também, porque é uma cidade tão bonita, tão linda, e olha, isso é calçada no centro, ali, na frente da Celeste ali. Tem mais fotos ali, olha. Eu acho que temos que ver isso. Uma cidade tão bonita, acho que podia ter as calçadas, né? Não adianta só... eu acho que tem que ver isso ali. Então, peço para o líder de governo, como a semana passada também, já mostrei umas calçadas na rua Indaial, mas só quero dizer uma coisa, não é só aqui, tá? Não é só, isso só estou mostrando alguns lugares, mas é em várias ruas do centro de Timbó que está acontecendo isso. Lembrando que isso é um problema brasileiro, né, senhor Rubens? Com certeza. Passa por uma questão também cultural, de saber que cada morador é responsável também pela sua calçada, né, de mantê-la. Com certeza, né, em condições para que o pedestre possa trafegar por ela. Né? Mas o fiscal de postura podia cobrar, né? Eu acho que para isso está ali o fiscal, eu acho que tem que fazer o seu trabalho. Está ganhando para isso, eu acho que, como eles falaram, tem aquela lei, aquele do decreto, se a pessoa não faz, a prefeitura manda fazer e cobra. Eu acho que devia ser feito isso, porque não pode no centro de Timbó acontecer isso ali. Então temos ali, ano passado, se não me engano foi ano passado, lá na Rua Amazonas, na Rua Cedro, tem uns vídeos lá, umas fotos. Líder do governo, não sei, nós estamos pedindo tudo para o líder do governo, também não é assim, né? A gente pede, né? Mas é uma referência, né? Olha ali, ó. Isso ali foi mostrado aqui ano passado, estou repetindo de novo, olha, dentro de casa, isso ali, ó. Isso nunca aconteceu. Ali tinha um terreno que a pessoa não podia construir, porque tem tubos. Aí uma empresa veio, a empresa construiu em cima desse terreno, em cima do esgoto. Está ali, ó. Tem uns vídeos ali também. Pode abrir os vídeos? Tem uns vídeos ali, ó. Isso aconteceu por causa... Deixaram construir a empresa, era irregular. Hoje fui lá ver. A empresa está totalmente irregular. Aí tem uns vídeos lá, olha, água dentro de casa, e nunca aconteceu. Entrou 2 vezes em uma semana.
Imagina o prejuízo. E essa senhora ali, a surpresa é que ela ganhou multa. Agora não entendo. A empresa está irregular. Ela foi notificada, que ela está no lugar errado, acaso. Agora, eu fui lá hoje e queria saber isso, mas como aconteceu isso? Eles vão me dar a resposta agora. Ela foi notificada. A água da empresa, não sei, tem um vídeo lá que a água caindo em cima do terreno dela de ano passado já. Quem foi notificado? Ela. A empresa está certinho. Nada contra a empresa, tá? Olha, essa chuva de lá perto do muro está caindo da empresa em cima do terreno. Então eu estou mostrando esses vídeos de novo para não esquecer. Eu acho que nós temos que cobrar sempre. Não é só mostrar uma vez e ficar quieto. Então eu vou cobrar até que eles fazer alguma coisa. O vereador Ito também, o Carlos Adriano Rodrigues também foi lá. O prefeito foi lá, claro, com certeza, mas eu acho que temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Ou a empresa paga os tubos para dar um jeito ali, porque não pode ficar lá. Olha, gente, isso é tudo em função de um erro que deixaram, não tinha fiscalização. Não fiscalizaram. Foi avisado e deixaram acontecer. Então vai vir agora inverno, vai vir o verão de novo. Pode acontecer de novo. A pessoa tem que comprar os móveis, tem que comprar e fica assim. Na Frei Bruno, a mesma coisa. Lá onde rompeu até os banheiros, bacio arrancou fora dos banheiros. Primeiro, não estou falando agora, não estou culpando agora. Isso já vem de muitos anos já. Não vamos citar quem também, acho que aconteceu. Isso acontece, né? Acho que eles têm que ver isso. Não vamos culpar ninguém, eu acho que tem que ser feito. O negócio tem que ser feito. Não adianta agora empurrar um para o outro. Seria isso, presidente. Concedo a palavra ao nobre vereador Fabrício da Castagna. Vossa Senhoria, depois de 10 minutos. Boa noite, nobres vereadores, aos servidores da casa, especialmente aos meus colegas educadores, que se fazem presentes hoje, ao nosso colega Adilson Mesh, agora não mais vereador, agora secretário de obras, que já deu a boa notícia que vai resolver o problema da Rua Áustria, pelo menos uma parte dele, né? Todo ele, só falta aí deixar pronto, vai ficar pronto para pavimentação se os moradores assim quiserem, né? Muito bom, parabéns, é uma obra que muita gente vem pedindo. Também quero aqui fazer um agradecimento especial ao jornal A Cidade, ao Piá, ao Gregory, ao Gustavo. Dei uma entrevista ontem, eu sei que o presidente deu na semana passada, ontem fiz uma entrevista que vai aí no Facebook na sexta-feira. Legal o projeto deles, acho que é A Cidade em Debate, muito bacana, gostei do projeto, agradeço a toda a equipe do jornal A Cidade. Primeiramente eu fiz uma indicação, de novo, o vereador Ito, junto com o vereador Ito, que é a questão lá o nosso cemitério está crescendo muito, as pessoas nascem bastante, mas também morrem bastante, e aí está meio difícil já de se achar lá dentro. Algumas pessoas têm dificuldade de encontrar e estão pedindo para fazer algum sistema de localização, ou por quadra, ou por ruas lá dentro, alguma coisa nesse sentido. Então gostaria muito que o Poder Público vislumbrasse essa possibilidade. Aliás, nós professores temos que se cuidar um pouquinho melhor, né? Semana passada faleceu 2 professoras novas, e por motivos variados, mas está morrendo muito professor. Em relação a calçadas, o vereador Rubens mostrou, nós ia temos fazer uma juntos aí, mas aí já foi feito um pedido. A rua Araponguinhas, lá tem muito morador reclamando, ela liga 3 bairros, né, e ela tem vários locais ali que já estão tomados pelo mato, ou tem buracos, então precisa tomar um cuidado aí. Ficou tão bonita a obra, tomar cuidado com isso daí. Mas o principal assunto que nos traz hoje aqui é a questão aí de alguns reclames por parte dos educadores, dos professores. Eu gosto de falar educador, mas aí estou me referindo a todo mundo que trabalha na educação, porque afinal de contas a própria LDB preconiza isso, o parâmetro nacional preconiza isso, que educar e cuidar são indissociáveis, portanto todos que estão no ambiente escolar estão lá educando e cuidando ao mesmo tempo. Isso é uma preconização aí do Ministério da Educação.
Essa é a carta? É, né? Então, recebemos uma carta aqui, eu acredito que eu e outros vereadores também, eu imagino, acho que o vereador Douglas recebeu, acho que talvez mais alguns vereadores não. Alguns professores mandaram, eu vou rapidamente ler a carta. Somos professores ACTs, e como todos os professores, sejam eles contratados temporariamente ou efetivos, temos um objetivo único, que é a qualidade na educação, sempre pensando no melhor para nossos alunos. Infelizmente, não é o que estamos vivenciando. Queremos um ensino-aprendizagem que seja contínuo para a melhor formação dos nossos alunos. Como ficarão as escolas municipais de Timbó após 30 de junho de 2019, sabendo que os professores ACT serão demitidos? Como ficará a organização das escolas com a mudança de horário, trocas de professores no meio do ano, agora que o aluno já estão familiarizados com seus professores? E a educação inclusiva, com professores estagiários sem formação específica? Não conseguimos ver mais benefícios para quais benefícios para a educação isso trará? Qual será a consequência disso tudo? Contamos com a colaboração de todos os pais e alunos, creches, UPs e escolas municipais de Timbó para juntos melhorarmos ainda mais a nossa educação. Então, são várias questões. Eu já conversei alguma coisa com o secretário de Educação, o professor Alfro, e amanhã estarei lá na Secretaria de Educação para escutar mais a versão. Uma coisa que nós não falamos na reunião anterior, que também vai mudar a hora-aula, né? Me parece que vai para a hora-relógio, que a hora-aula, para quem não é da educação, ela não é 1 hora, ela é 45, 48 minutos, depende um pouquinho aí do estado do município, mas no geral é entre 45 e 48 minutos. Também tem uma questão aí do... Meu Deus, me fugiu a palavra, os 20% de gratificação, né, de regência de classe, que parece que também vai ser visto. Então, tem uma série de situações que estão para mudar e a gente gostaria de ver. Eu tenho aqui, rapidamente, lá eu não me lembro o ano, mas na época em que o secretário Sergi Mengada era o secretário de Educação, ele criou a situação dos agentes de recreação, que seriam as pessoas que cuidariam das crianças junto com o educador. E isso, na época, nós fizemos um grande levante, se não me engano, o vereador Tucci junto, não me lembro mais quem, mas contra essa mudança, porque entendemos o que entende o referencial curricular nacional da educação infantil, que enfatiza a necessidade de integração entre educar e cuidar como função da educação infantil associados a padrões de qualidade, e propõe uma educação na qual aprendizagem e desenvolvimento são processos interligados e independentes. Ou seja, cuidar e educar são indissociáveis. É a mesma coisa, pelo que diz o parâmetro nacional curricular, o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quando eu começo a exigir menos escolaridade, seja ela só ensino médio, seja ela, ou na época, um curso técnico, nível técnico, que seria o magistério, eu estou diminuindo. A gente entende porque os gestores fazem isso, uma questão financeira, porque daí eu desenquadro da carreira de magistério e jogo aí para outra área, seja operacional, seja qualquer outra área. O que acarreta isso? Então, na prática, até algumas coisas que as professoras estavam me colocando que eu não sabia, na minha época de professor, que faz um bom tempinho já que eu estou fora da sala de aula, era um professor de apoio para cada aluno com problema. Hoje a professora Andréia falou que são 7 alunos com ela. Então eu fico imaginando, eu era professor de história, imagina um professor de matemática exigindo a atenção, que é muito mais difícil que de história, no sentido do conteúdo em si, você ter várias crianças com portadores de necessidades especiais. E aí o professor de apoio não ter uma escolaridade mínima efetiva. Eu entendo do ponto de vista administrativo que se busca, não só em Timbó, isso também parece que é um movimento aí dos municípios na nossa associação, como no Brasil todo. Afinal de contas, cada vez se exige mais coisas dos municípios e menos dinheiro se tem, não se aumenta os recursos. Vi ontem que o presidente Bolsonaro está falando em melhorar aí o pacto federativo. Espero que isso aconteça para ter mais dinheiro no município. Só que educação não é gasto, é investimento. E enquanto nós olharmos para a educação, eu prefiro que a escola não tenha uma quadra coberta, mas que tenha professores felizes, bem pagos, com um ambiente bom de trabalho. Me preocupa muito essas questões, e o que mais me preocupa, e aí a gente não sabe, quero escutar isso do Alfro,
ver tantos professores vindo aqui, né, professor vereador Douglas, e dizer que não estão sabendo de nada do que está acontecendo. Estão falando a questão do processo seletivo, está sendo feito um processo seletivo no meio do ano. Isso por si só já me surpreende muito. Você vai fazer um processo seletivo no meio do ano, porque vão chamar o pessoal do concurso no meio do ano. Por que não chamou em dezembro do ano passado? Então, que já começasse o ano de 2019 de forma mais coerente. Ou por que não se espera, então, até o final de 2019 para iniciar em 2020? Acho que, eu quero crer que tenha motivos plausíveis para isso, mas, de qualquer forma, se há motivos plausíveis para isso, não há motivos plausíveis para os professores não saber quais os motivos. Porque se vêm vários professores aqui, e vários nos procuraram, e não sabem me dizer o porquê de algumas coisas, está faltando uma melhor comunicação dentro da Secretaria de Educação. Então, vamos conversar com o professor Alfro, né, vereador Douglas? Eu concordo com o vereador, obrigado pelo espaço. Inclusive, também recebi, não só de alguns professores, né, recebi o documento, mas também recebi por alguns pais essa preocupação, alguns pais que procuraram, né, nos procuraram justamente questionando a respeito dessa possível troca de professores no meio do ano, né, interferindo, né, no avanço da educação dessas crianças, enfim, dos adolescentes, e é algo que realmente preocupa e que a gente precisa buscar esses esclarecimentos, e quero, inclusive, se possível, estar nessa reunião juntamente com o secretário Alfa. Acredito, né, no secretário, na boa fé do secretário, né, mas a gente precisa discutir amplamente isso, e também concordo, né, que há talvez uma falta de comunicação, porque isso poderia ter sido já discutido com os professores. Então, na verdade, fica esse embate, fica essas discussões, né, não fica muito bem esclarecido por parte da administração com relação aos professores. A gente precisa levantar essas questões e amplamente discutir, né, e buscar encontrar uma solução, quem sabe possível, mas fazer a nossa parte pelo menos, né, para que a gente possa dar um respaldo, né, aos professores, não só aos professores, mas principalmente aos jovens, né, aos adolescentes, às crianças, né, que seriam diretamente atingidas, né, com relação a essa questão dessas mudanças. Obrigado. E mais dois aspectos que eu ainda quero pontuar. Primeiro aspecto, aqui do campo da intriga, falaram que teve uma entrevista aí com um dos professores e foi vinculado ao Facebook de uma das rádios do município, ficou 10 minutos e saiu. Quero crer que não seja perseguição por parte da prefeitura. Calar a mídia, isso seria o fim do mundo, né? Por favor, quero crer que não tenha sido isso, afinal de contas, as demandas precisam aparecer, é um pedido de vocês, se estão certos ou não estão, o tempo vai nos dizer, mas é importante que a mídia dê notícia disso. E se deram e de repente não está mais, também quero crer, até porque conheço muito bem os profissionais dessa área, que não foi por represália do Poder Executivo. E segundo, me chamou a atenção, dois professores me falaram, duas professoras, que os seis professores do filho vão sair, TCT, e do outro falou 5. Isso é um problema de gestão. Numa escola que eu tenho tanto professor ACT, significa que eu não estou cumprindo os parâmetros do Tribunal de Contas, que é ter um mínimo de professores efetivos, de funcionários efetivos. E semana passada, veio o pessoal da Previdência? Foi semana passada? O Timbó Prev esteve aqui na semana passada e apontou um negócio bem assustador. Tem cerca de 700 e poucos servidores efetivos e quase isso de contratados. E aí estão lá dizendo que em 40 anos o Timbó Prev vai quebrar. Hoje está com déficit de cerca de R$170 mil mês, que estão tendo que tirar das aplicações para pagar. Então, me preocupa. Tem que buscar gente efetiva, sim, tem que aumentar o quadro de efetivos. Isso é uma direção, inclusive, que se exige dos prefeitos, mas há momentos para tudo na vida. Trocar no meio do ano, não consigo enxergar com bons olhos. Então, o que nós vamos aqui enquanto vereador, eu me proponho, eu quero crer que todos vão fazer, primeiramente, conversar com o secretário de Educação, e aí eu não sei se chamamos esse grupo de professores aqui numa mini audiência, sem formalidades, talvez uma reunião aí, talvez na semana que vem, depois da sessão, alguma coisa nesse sentido. Tenho certeza que o Alfro se colocará à disposição para vir aqui, ou pelo menos nos repassará, pelo menos botar em prato limpo
para que pelo menos o problema de comunicação seja sanado. Seria isso? Obrigado. Concedo a palavra ao novo vereador Carlos Adriano Krieger. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, às pessoas aqui presentes, às autoridades já nomeadas, aos internautas e colaboradores da casa. Bom, voltando a falar um pouquinho da Rua Áustria, né? Então, a gente ficou muito feliz em saber que vai haver a troca de tubulação, porém não adianta só trocar a tubulação ali da Rua Áustria e não incluir a Rua Indonésia na questão da pavimentação. Quem quiser ir lá dar uma olhada, aproveitar que está aberto lá, todos vão perceber que o macadame que vem da Rua Indonésia para na tubulação da Rua Áustria. Trocando só a tubulação da Rua Áustria, a gente acaba ganhando só um tempo. Se não incluir a Indonésia nessa pavimentação, daqui a algum tempo já terá que abrir o asfalto para fazer a limpeza novamente. Outra coisa que pode ser sugerido é também fazer, na esquina da Indonésia com a Rua Áustria, uma boca de lobo ali, uma caixa de retenção desse material, para que periodicamente seja feita a limpeza. Então seriam umas opções e sugestões de pessoas que ali verificaram o problema. Falando também sobre sugestões, nós tivemos a pavimentação da rua... Exato, abri o corredor aqui também da Rua Inglaterra. Como? Sim. Houve a pavimentação da Rua Bolívia e rola nas redes sociais quanto à questão da pintura das faixas, né? Então aquela quebrada que aconteceu ali na ponte, apesar da aparência estar estranha, ela até está de uma forma correta, porque naquela ponte existe um desnível, existe até a sugestão para que se elevasse na parte lateral, onde os pedestres passam, para ficar no mesmo nível da rua. Só que assim, tem que vir acompanhado do levantamento do meio-fio ali, e também das proteções ao lado da ponte. Não adianta só elevar ali a parte da calçada, porque vai ser um pulinho para alguém pular, não no rio, nem no Ribeirão, mas naquela areia que está ali embaixo, né? Corre o risco de morrer sufocado com areia e não afogado. Temos um pedido de providências ali. A Mari pode passar a primeira foto ali. Nesse pedido de providências, esse terreno ali, a gente foi chamado para fazer um pedido de providências para que se realize a roçada ali, no caso do passeio público. Pode passar outras fotos ali. Ali é a vegetação que está invadindo a parte da garagem do condomínio, do prédio. Pode passar outra. Ali outra foto do passeio público, novamente do telhado. E deve ter mais uma, bem ao fundo ali, é o fundo do terreno. Esse terreno, para quem quer se localizar, fica na Rua Mônaco. Você subindo o morro, vai descer e subir novamente. Então é bem na parte baixa entre as duas subidas ali. E há muito tempo existe o acúmulo de água ali. Então precisa ser feita essa limpeza, a drenagem desse terreno e a limpeza do passeio público. O detalhe interessante, a área verde da prefeitura. E aí a gente fala aqui na tribuna que a gente precisa consertar a calçada, cobrar dos proprietários que se cobre a calçada, que se faça a calçada. E a prefeitura, ela vai se notificar, ela vai pagar a multa para ela mesma. Então, a gente aprende que o exemplo arrasta. Então, a partir do momento que o executivo começar a realizar o seu trabalho, isso vai ajudar muitas pessoas a fazerem o mesmo. Sobre essas calçadas quebradas, essa semana a gente estava vendo alguma coisa sobre a legislação. Também tem uma parte que diz que a prefeitura é responsável nos casos onde acontece arborização. E temos muitas calçadas que, anteriormente,
Foram deixados canteiros para plantar árvores, fazer essa arborização. Só que muitas racharam as calçadas, quebraram. Então, teoricamente, o que diz nessa legislação do município, se não me engano é no Código de Posturas, mesmo eu como proprietário sendo responsável legal pela calçada, depois que eu deixei pronto para arborizar e foi arborizado, a prefeitura se torna responsável. E não só nos casos onde ela vai passar a tubulação do SAMAI ou outra coisa que ela venha a estragar a calçada do proprietário. Então, o executivo precisa também fazer a sua parte nesses termos ali. Na questão lá da água ali da rua a rua Cedro, que fica ali próximo à rua Frei Bruno, não é só ali aquela área que foi invadida, que a moradora foi notificada. Se olhar ali ao redor, estão acabando com as áreas alagáveis. Não só lá, mas em todo o município. O que mais se vê por aí é terrenos sendo preenchidos com material. Então, com certeza, a gente vai colher os frutos disso que está sendo plantado. Não só o problema da empresa lá, o telhado daquela empresa invade pouca coisa a propriedade da senhora lá, mas quando chove, joga água no terreno dela e naquela vez foi muita água, foi na Páscoa do ano passado, a gente lembra muito bem. Então, precisamos cobrar sim do Executivo, cobrar um pouquinho mais. Talvez está faltando a gente trabalhar um pouquinho mais, nós vereadores, e buscar cobrar dessas secretarias que estão deixando a desejar, porque senão vai ficar sempre nessa discussão, né? Pois não? Vereador, nas 2 semanas atrás, me ligou, mandou uma mensagem, um cidadão ali do bairro dos Capitais, que nos fundos do Frederico Donner estariam fazendo um aterro e que não poderia fazer. Eu pensei comigo, provavelmente tem intriga de vizinho, não é possível que esteja acontecendo. E entrei em contato com o meio ambiente, fui muito bem atendido, inclusive lá pelos servidores, e foram lá averiguar e realmente só poderia ser feito numa parte do terreno e não todo ele. E a empresa que estava fazendo já é velha, conhecida de todos nós. Então eu não sei, sabe, vereador, está na hora de nós pensarmos aqui, talvez nos reunirmos e criar, não sei se é possível, uma legislação mais ferrenha, uma fiscalização mais ferrenha, porque é um absurdo estarem aterrando onde não pode. As cotas de enchente estão aí para isso. E aí o que vai acontecer aqui? Cada vez que dá uma enchente ou um alagamento, uma chuva mais forte, não sabe onde é que vai entrar água, porque onde botou barro, para algum lugar vai essa água. E cada vez tem mais material dentro dos rios, ninguém tira, então alguma coisa precisa ser feita. Porque senão vai ficar aí. Cada ano que entra ano e sai ano, a gente está sempre reclamando da mesma coisa. Precisamos, talvez nós aqui, não sei se junto com talvez o Conselho das Cidades, alguma coisa nós precisamos fazer, porque não é possível. Qual foi a multa, será que vai ganhar lá o cidadão? Ele vai ser notificado, mas vai acontecer o quê? E só foi notificado porque alguém me denunciou e eu pedi para lá averiguar. Vai acontecer o quê com esse cidadão? Essa empresa continua fazendo o trabalho em Timbó e vai continuar fazendo. Então, não sei, assim, a gente precisa parar, não sei se ir lá conversar com o Serratini, com o nosso promotor, ou com alguma coisa nós precisamos fazer. O que não dá mais é para ficar nesse absurdo. Com certeza. E são várias as situações que muitas vezes ficam incompreensíveis. Uma situação atrás do batalhão da Polícia Militar, existe uma área lá, uma vala onde passa a tubulação, e que está sendo aterrada, alargada, não sei se é para ganho de pátio da própria PM, ou se a empresa que tem a extração de areia lá é que pediu isso aí, mas está devidamente licenciada. E tem lugares que precisam, às vezes, ou querem colocar meio metro de barro, e estão muito acima da cota de enchente e não conseguem. São situações que deixam a desejar assim a compreensão da gente,
porque você chega lá, o que está errado está licenciado e o que quer fazer uma coisa certa, muitas vezes não consegue a licença. E também entra a questão do TAC, né? Pois não, vereador? Isso só vai acabar quando realmente acabar o ajuste de conduta, e porque assim, hoje eu já presenciei vários casos onde que as pessoas praticamente constrói dentro no rio, ou próximo do rio, simplesmente porque fizeram ajuste de conduta, pagaram um valor de indenização a essa área e normalmente pode construir tranquilamente com autorização e pode fazer o que quer. E ainda tem essa questão também da compensação diária. Então, enquanto que isso não acabar, vai sempre continuar tendo esses problemas aí, principalmente de construção nesses locais. Exatamente. O TAC, para quem não sabe, é o termo de ajuste de conduta. Teoricamente, seria uma punição para quem já fez alguma coisa errada. Agora, se eu vou fazer uma coisa errada e já estou indo com um TAC pronto, parece mais uma moeda de troca. Vamos supor que eu queira construir na área de preservação permanente. Poxa, se o próprio nome diz que é uma área de preservação permanente, por que eu vou estar autorizado a construir lá? Ah, mas se eu fizer um termo de ajuste de conduta lá, eu estou fazendo o correto? Não passa a ser uma moeda de troca? Temos vários exemplos na cidade que foram construídos em área de preservação permanente, não que estavam construídos, e sim que foram construídas, somente levando o TAC. Pagam um percentual, um valor ali para punição de uma coisa que vai ser feita. Não seria para punir o que já está executado? Então, é bem complicada a situação. Precisamos realmente fiscalizar um pouquinho mais essas questões e ver o que podemos fazer. Na questão dos educadores, com certeza a gente está junto para tentar resolver a situação. Já questionamos aqui a questão do concurso público, porque o Timbalprev é a previdência do servidor público. Se agora já está praticamente insustentável, imagina com o aumento desse processo seletivo e não pegando mais concursado, onde as pessoas acabam não contribuindo com o Timbalprev, vai aumentar ainda mais. E daqui a pouco o Timbalprev vai estar na mesma situação da nossa Previdência. Seria isso. Vereador, eu só esqueci de falar, eu amanhã às 15 horas vou estar lá na Secretaria de Educação. Convido todos os vereadores que quiserem se fazer presente, quanto mais força tiver, melhor. Fica o convite, 15 horas amanhã. Sim, isso sempre é muito interessante, é uma das coisas que a gente já vem falando há muito tempo, porque principalmente a quem pede posicionamento dos vereadores, que realmente sempre estenda o convite a todos os vereadores, porque eu acredito que juntos somos um pouco mais fortes, né? Obrigado. Passamos aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao vice-presidente que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o líder de governo, o vereador Martim de Souza Filho. A Conselheria dispõe de até 7 minutos. Cumprimentando o presidente, estendo meu boa noite aos demais vereadores, plateia que nos assiste hoje, os nossos suplentes de vereadores, o presidente do CONSEG, nossos mestres, professores, aos internautas que nos assistem, nosso secretário de obras, Adilson Mesh, e os nossos servidores da casa. Primeiramente, também gostaria de me reportar ao evento do final de semana, o nosso encontro cultural, que faz parte de uma programação do Sesc Centenário, divulgando aí as nossas tradições culturais, a nossa cultura ítalo-germânica, onde sexta, sábado e domingo se apresentaram aí em torno de 1.600 participantes, com 66 grupos que fizeram a apresentação. Foi muito bacana, muito bonito, muito importante a gente divulgar essas nossas tradições, que nos remetem também ao nosso passado e que nos trazem da onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir. É muito importante lembrarmos das nossas tradições, das nossas raízes, para sabermos aonde queremos chegar, né?
Também fui procurado essa semana por um grupo de empreendedores e imobiliários também, e corretores, construtores da nossa cidade, acerca do assunto que é muito debatido, até vocês, colegas vereadores, também são questionados, acerca da demora, muitas vezes, para a liberação do alvará de construção no planejamento, né? Então, o prefeito assinou um decreto, agora 10, 12 dias atrás, e também com a nova vinda dos contratados, agora os concursados, na verdade, técnicos, que estarão completando aí a equipe do planejamento, a gente terá aí uma melhora significativa aí no tempo da emissão desses alvarás. Então, a gente já teve uma resposta, fizemos uma reunião com o secretário Moacir, que nos deu boas notícias, e a gente pode trazer essa notícia também para a nossa comunidade. O projeto ia lá, ficava às vezes 30, 35, 40, 45 dias, para poder se começar a obra. Então, a gente tem aí a palavra do nosso secretário, que aí muito em breve, em torno de 15 a 20 dias aí, estamos aí com uma semana de prazo, de repente, para estar liberando esses alvarás também de construção. O vereador permite uma parte? Pois não. Já tempos atrás, uma das engenheiras que fazia parte do setor de planejamento foi encaminhada para a Secretaria de Educação, né? Não faz falta na Secretaria de Planejamento um profissional capacitado dessa forma, porque eu acredito que na educação não tenha tanto projeto assim para requerer o engenheiro lá diariamente, né? Vereador, eu não sabia te responder. Eu gosto quando a gente aborda um assunto, quando eu abordo esse assunto aqui na tribuna, eu sempre gostei de ouvir primeiramente as duas partes, para poder trazer a informação, né, das duas partes. Eu não tenho essa informação no momento, mas vou buscar para você, para a gente poder abordar o assunto. Outra questão, também estivemos ontem em reunião também com o nosso capitão Henday, estive hoje em Florianópolis, acompanhando uma comitiva de Timbó também, onde visitamos alguns deputados da nossa bancada lá. Aliás, a nossa Florianópolis, eu vou dizer uma coisa, hein? É a capital da vergonha, parece um formigueiro. Só tem uma entrada e uma saída. O cara sai daqui 4 da manhã para chegar lá 10 horas. É inacreditável a projeção, né? Quem projeta uma capital dessa e deixa um trilho de formiga lá, para quem entra e para quem sai. Realmente é desanimador. Mas, enfim, estivemos lá, também encaminhando um pedido para a nossa Secretaria de Segurança, através do deputado estadual Laércio Schuster, também do João Amin, para que possamos aumentar o nosso efetivo aqui em Timbó, nosso efetivo policial. Algumas colocações que o capitão Henday nos fez, e algumas outras em qual eu pesquisei também ontem. A gente fez algum levantamento de dados, que o ideal, segundo a ONU, é que a gente tivesse no nosso município um policial, um agente da lei para cada 300 habitantes. É uma recomendação mais ou menos recomendação da ONU, que a gente tivesse esse número de policiais, e juntando policial militar, civil, delegado, enfim, a polícia rodoviária, os diversos setores. Hoje, em Timbó, nós temos um para cada 1.477 habitantes. Enquanto que alguns municípios do estado de Santa Catarina, que a gente pesquisou, tem um para cada 400 habitantes. Então, dadas as circunstâncias que Timbó, às vezes, presta também nos finais de semana auxílio para as cidades vizinhas, quando necessário também, as cidades vizinhas também dão um apoio aqui, então a gente está defasado, e a gente espera, né, que a gente seja atendido nessas reivindicações. Por quê? Aí vem de encontro com o que o senhor colocou aqui, vereador Fabrício. Né, intensificar as leis, criar leis, proibir algumas coisas, mas o problema é quem fiscaliza, quem vai em cima, quem vai cobrar isso aí. Proibir é bem fácil, baixa-se um decreto aqui, faz-se uma lei e proíbe. Mas e na hora de fiscalizar? Eu estou lá no parque, foi proibido tal coisa, eu estou lá no centro, foi proibido o foguete. Quem vai fiscalizar? Aí eu vou ligar, como eu vou provar que aquela pessoa estourou o foguete? Como eu vou fiscalizar? O vereador tem o poder fiscalizador, mas não tem o poder punidor. Aí a gente esbarra. Então a gente precisa aumentar o efetivo para que a gente consiga arredondar algumas questões, para que a nossa cidade como um todo sinta essas melhorias também, né? Venha a ter essas melhorias também. Outro assunto que eu gostaria de falar também, eu gostaria de me reportar aos professores hoje aqui, e a gente sabe da importância que tem na vida de qualquer pessoa, qualquer profissional, porque ser professor não é só simplesmente ser um profissional, também exige uma vocação muito grande para exercer esse trabalho. A gente teve essa semana, né, o falecimento da nossa professora Vanessa Sofka, né, e a Cristina Veig. A gente sabe o que um professor absorve para si depois de um dia de trabalho, depois de um dia lá lecionando.
E a gente tem que tirar o chapéu para os nossos professores, porque adquirem o conhecimento e repassam adiante. Não tem profissão mais bonita e mais que nos dignifica mais do que repartir aquele nosso conhecimento com as pessoas que não têm aquele conhecimento. É repartir um pouco de mim com o próximo. Então isso é uma vocação e nós sempre temos que lutar por essa classe. É uma classe que, quem dera, o nosso país valorizasse tão bem a classe de professores como valoriza, né, os seus políticos. Não vou nem botar a Câmara de Vereadores aqui, porque a gente também trabalha no limite e somos exemplo, não só para o Estado, mas para o Brasil inteiro, de uma Câmara enxuta. Mas a gente gostaria que o nosso professor, que na Europa não é chamado só de professor, e sim de mestre, e é uma preocupação não só dos professores, mas dos pais dos alunos também que frequentam os nossos educandários. Eu tenho 2 filhinhos também, de 9 e 12 anos, que frequentam a sala de aula, e a gente também tem a preocupação. Então, hoje à tarde também entrei em contato com o Alfro, que emitiu uma nota. Eu gostaria de ler essa nota também na tribuna, para que os nossos professores também tomem ciência do que realmente acontece com a Secretaria de Obras. É a nota oficial da Secretaria Municipal de Educação. A Prefeitura de Timbó realizou no dia 24 de fevereiro e homologou no dia 12 de abril o concurso público para praticamente todas as secretarias e departamentos da administração direta e indireta, num total de mais de 270 vagas. Na educação, acontece que os professores aprovados passam a ocupar as vagas que estão preenchidas por professores contratados temporariamente, ou seja, professores ACTs, que têm contrato temporário e passaram em processo seletivo. E sabem que desde a contratação, que sua permanência termina quando forem chamados os professores que participaram do concurso público. É de conhecimento também que o processo seletivo tem validade de 2 anos prorrogável, dependendo da necessidade e do entendimento da instituição. Entenda-se, assim, que professores ACTs contratados temporariamente são chamados a suprir a vacância por causa do aumento de classes de alunos ou por licença maternidade, licença prêmio ou de saúde de algum professor titular da vaga e demais necessidades previstas na legislação. Portanto, não há surpresa alguma e todos os processos de contratação temporária, mesmo as prorrogações que eventualmente aconteçam, são legais. Também é preciso frisar que os professores seletivos sempre são, aliás, os processos seletivos sempre são feitos para toda a classe educacional, ou seja, fundamental e infantil. E na contratação, essa troca não pode acontecer. Quem faz para a educação infantil deve lecionar somente na educação infantil e vice-versa. Por fim, professores ACTs não perdem nenhuma vantagem com os 20% de regência e outros benefícios da classe. Emitido pela assessoria, nosso Sócrates Prado. Mas, enfim, é uma causa justa, é uma reivindicação e é uma preocupação. E a colocação de Timbó e o nível do ensino fundamental, tanto do fundamental em Timbó, a gente sabe da qualidade que é prestado. Isso a gente tem que dignificar os nossos professores que estão lá lecionando, que estão fazendo com amor, porque nem sempre o salário é o que realmente a pessoa merecia. E a gente sabe que o poder público às vezes esbarra em algumas questões também burocráticas e não é do dia para a noite que se levanta também ou se aumenta um salário de uma determinada classe. A gente sabe das dificuldades que os professores encontram. A vocação de vocês, o trabalho de vocês, como eu falei, não é só uma profissão, é sim uma vocação. E vocês deixam um pouquinho de si, todo dia, dentro da sala de aula, para os seus alunos, que muitas vezes vocês tratam como filhos, ou são tratados melhor na escola, talvez, às vezes, do que em casa. Então a gente sabe dessa luta justa, e quem dera, o nosso país um dia valorize tão bem o professor, quanto valoriza algumas classes políticas. Então, também me coloco à disposição, saio em defesa também de vocês, tenho certeza que o nosso executivo terá olhos sensíveis para a causa de vocês e consiga, né, fazer a gestão para que os nossos alunos não saiam perdendo e que a qualidade do ensino também não se perca e continue no patamar que se encontra. A gente sabe dos investimentos que estão sendo feitos nos NEIs, nos jardins, obrigado, e também nas escolas, com investimentos aí no Nestor Margarida, em outras escolas que a gente sabe que os investimentos estão sendo feitos. Mas a principal matéria-prima e o principal investimento é em quem leciona, em quem passa a sabedoria para os nossos filhos, que são o futuro do Brasil. Muito obrigado. Com a palavra o líder do PSDB, vereador Guilherme Voigt Júnior. Seria dispõe de 7 minutos. Vereador Douglas, vice-presidente, eu declino do meu pronunciamento, mas quero aqui, como presidente dessa casa, enaltecer a todos os vereadores pela sua postura, pela sua colocação,
e dizer aos professores que aqui estão e aos demais que estão nos ouvindo, também nos assistindo, que esta casa, pelo menos nesses 3 mandatos que nós estamos como vereadores, nós sempre defendemos ao funcionário público, não só aos professores, mas em todos. A Câmara de Vereadores tem se colocado, tem se postado de uma forma em defender o funcionário público, sempre trabalhando em prol do funcionário público. Então, vocês podem ter a certeza que esses vereadores vão estar sempre defendendo os interesses da classe dos servidores públicos. Mesmo porque foi colocado aqui que se hoje existem doutores, médicos, enfim, advogados, passaram por uma sala de aula, passaram pela mão dos professores. Então, nada mais justo do que nós enaltecermos a educação, principalmente, porque nada é feito se não tiver uma boa educação. E se existem, como eu já falei, doutores na nossa cidade, na nossa nação, é porque passaram por uma sala de aula, passaram pelas mãos de professores. Então, a vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui e queiram que vocês sempre vão ser bem atendidos. O vereador Fabrício colocou muito bem aqui, por ele mesmo ser professor e sabe da função e da importância que vocês têm. Eu me lembro aqui que muitos aqui sempre defenderam, o vereador Douglas sempre defendeu os professores, o Rubens também, nesses 3 mandatos, agora nessa gestão, vereador Ito, vereador Quinho, vereador Fibes, o vereador Chinha, já na gestão anterior também, sempre defendendo os funcionários públicos. E quero dizer a vocês ainda que o próprio prefeito Jorge passou por esta casa aqui e também defendeu os professores. Então, creio que ele vai ver isso com olhos bons, não tenho dúvida de que ele vai interceder por vocês e vai ver a situação melhor, porque ele passou como vereador e defendeu também os funcionários públicos. Eu lhe cedo ainda uma palavra. Desculpa, eu pedi uma parte, eu posso falar, mas eu só queria passar um número que hoje me foi passado na Assembleia Legislativa Catarinense. Para cada... Santa Catarina passou no ano passado para a União 50 bilhões de reais em impostos. Desses 50 bilhões, por essa divisão hoje do Pacto Federativo, somente 12 veio de volta para Santa Catarina. Então, pensa isso, 12 bilhões dividido em 295 municípios, a dificuldade que as prefeituras têm em manter cada vez mais as atribuições que são, às vezes, do governo estadual, não só na parte da educação, mas como na saúde também, sem que a gente faça uma revisão nesse Pacto Federativo. Lembrando que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina fez uma moção de apelo ao presidente Jair Messias Bolsonaro para que ele reveja essa divisão do Pacto Federativo, onerando um pouquinho mais e mandando de volta para Santa Catarina um pouquinho mais do que Santa Catarina está recebendo hoje. E a gente acha isso justo. Obrigado, vereador Quinho. O vereador Fabrício foi muito feliz em colocar essa questão do Pacto Federativo, porque se faz necessário, como você falou, vereador Quinho, para que fique mais dinheiro na nossa cidade, nos municípios. Então, parabéns, vereadores, parabéns, vereador Fabrício, pela tua colocação, mais uma vez. Antes de nós passar para a ordem do dia, quero aqui fazer menção ainda de algumas pessoas que chegaram após nós estarmos, já tínhamos anunciado a presença, então vocês todos que chegaram após são bem-vindos aqui também. Quero aqui mais uma vez parabenizar o atleta Jacu, né? O Jacu sempre traz aí os seus prêmios quando ganha, esse aqui é de 6 quilômetros, primeiro lugar mais uma vez, né, Jacu? Então, na segunda corrida, Maio Amarelo, mais aqui a das Olimpíadas entre Empresas de 2019, também, e mais aqui, Maio Amarelo, foi falado aqui do Maio Amarelo, também mais uma medalha. Então, está aqui, mais uma vez, parabéns, Jacu, e continue assim, que nós pudéssemos nos envolver também no atletismo, né? Não sei se aguentaríamos, mas tudo bem. Parabéns, Jacu. Então, nesse momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única ao projeto de lei ordinária número 23 de 2019, que autoriza o repasse do valor ao Fundo Municipal de Requerimento, ou melhor, de reequipamento e melhoria da Polícia Militar FUNREPOM, destinado à ampliação da reforma do quartel da Polícia Militar de Timbó. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Orçamento, Finanças e de Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela tramitação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir esse projeto, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. O projeto segue para a sanção. Segundo item da pauta, discussão única ao pedido de informação parlamentar número 24 de 2019, leitura da proposição pelo vice-presidente Douglas. Pedido de informação número 24 de 2019. Excelentíssimo senhor prefeito, presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo-assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação oficia ao prefeito para que informe que seja enviado cópia do projeto executivo da ampliação e reforma do Centro Integrado de Cultura SIC. Justificação: com a disponibilização dos recursos após a aprovação da Câmara de Vereadores do projeto de lei número 22 de 2019, em 30 de abril do corrente, que trata da suplementação no valor de R$2.280.000 para a reforma e ampliação do SIC, é pertinente a informação ora solicitada, de modo a permitir a toda a comunidade timboense saber a realidade da situação com relação às obras de ampliação e reforma do SIC, bem como saber quais as etapas de execução e o valor total a ser gasto com a referida obra. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2019, vereador Douglas Manuel Marchetti. A proposição está em discussão, com a palavra o autor. Senhores vereadores, conforme já havia mencionado na sessão da semana passada, na tribuna desta casa, com relação à aprovação do projeto de lei que retirou o valor de R$2.280.000 da Secretaria de Obras, embora fosse de um recurso livre, de superávit, né, dos últimos anos, um recurso de superávit da Prefeitura, que foi alocado na Secretaria de Obras e retirado para repassar à Fundação Cultural esse recurso, não só R$2.280.000, um montante um pouco maior, mas nesse caso R$2.280.000 que serão investidos no SIC, de acordo com a secretária de Administração e Finanças, a Maria Angélica Fagiani Apilé, que esteve na reunião de comissão presidida pelo vereador Carlos Adriano Krieger, onde nos, então, repassou essa informação de que esse valor seria investido no SIC. Resta nós sabermos se existe realmente um projeto executivo, né, para a finalização do SIC, esse recurso. Obviamente que o valor desse recurso não será suficiente para término do SIC, uma obra importante, na qual, inclusive, mencionei na tribuna, inclusive votei a favor do projeto, é uma decisão do prefeito. Agora, precisamos saber se realmente há um projeto e se há a finalidade de finalizar a obra. Se não é mais um valor investido no SIC, a obra fica novamente pela metade, porque então esse valor poderia ser empregado em outras ações que são prioridades neste momento. Eu acho que uma questão de conclusão do SIC ela é fundamental, mas precisa haver recursos para isso, porque se for só para encaminhar R$2.280.000, deixando outras obras importantes, como a troca do telhado do nosso pavilhão de eventos, como, por exemplo, a conclusão, a continuidade da obra lá do Tirolese, que é um pedido daquela comunidade, o investimento na obra, na Secretaria de Obras, inclusive, né, na questão da nossa de manutenção, enfim, várias ações, não é? Nós temos toda uma questão que precisa ser revista nessa questão de Secretaria de Obras, ou seja, temos prioridades que poderiam ser investidos esses recursos, que estão sendo empregados no SIC, né? Então é preciso saber se existe algum recurso previsto para a conclusão ou se é apenas mais uma etapa, porque se for mais uma etapa, infelizmente, mais uma vez é feito uma obra e infelizmente deixada pela metade. Não havendo mais quem queira discutir, então encerro a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. O pedido de informações será encaminhado na forma regimental. Terceiro item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 25 de 2019, leitura da proposição pelo vice-presidente, desculpa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, pedindo informação número 25 de 2019. O vereador abaixo-assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação oficia ao prefeito para que informe. Com relação ao pavilhão de eventos José Henri Paulo, busca-se saber: existe algum projeto de reforma do telhado do referido pavilhão? Se sim, qual a previsão para o início da execução desta obra? Caso a resposta ao quesito anterior seja negativa, qual o motivo da inexistência de tal projeto? Justificação: atualmente a cobertura, o telhado, encontra-se em situação de precariedade, em razão da existência de defeitos na sua estrutura, com isso criando muitos problemas, como constantes infiltrações de água.
em muitos pontos do pavilhão, em dias de chuvas mais fortes, causando, assim, diversos transtornos à população que frequenta aquele local, bem como aos eventos, de modo geral, lá realizados. Desta forma, é necessária que se faça a urgente reforma da cobertura do referido pavilhão para propiciar maior conforto e segurança aos seus usuários. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2019, vereador Douglas Manuel Marqueta. A proposição está em discussão, com a palavra o autor. Senhores vereadores, da mesma forma, conforme também questionei na tribuna na semana passada e comentei a respeito deste requerimento, hoje estão, então, encaminhando, peço a aprovação de todos para que nós possamos saber se existe um projeto para a troca, a manutenção deste telhado ou não, até porque nós estamos na comemoração dos 150 anos, várias festividades vão ocorrer no pavilhão, como aconteceu no último final de semana, e, infelizmente, há muitas infiltrações, chove muito dentro, infelizmente, há muitas goteiras, a gente escuta muitas reclamações da própria comunidade, nós escutei muito, inclusive, na questão da Páscoa, as pessoas que estavam lá com artesanato, questionaram muito essa questão da infiltração, enfim, precisa ser feito a manutenção de forma imediata. Então, é apenas para saber se existe esse projeto, não existe, por que não foi feito, até porque, como eu disse, estamos na comemoração dos 150 anos, um ano importante, vamos ter 8 dias de festa, na nossa festa do imigrante, é preciso que seja feita essa manutenção. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A proposição está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. O pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Antes de encerrar a presente sessão, informo que, no próximo dia 15 de maio, às 19 horas, será realizada no plenário da Câmara Municipal a audiência pública para discussão do projeto de lei ordinário número 65 de 2019, ou 18, foi retificado aqui, deve ser 18, torna obrigatória a instalação de sistema de monitoramento por câmaras nos asilos, casas de repouso, creches e unidades pré-escolares privadas estabelecidas no município de Timbó. A audiência será conduzida pela Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social e todos estão convidados a participar. A presidência é do vereador Fabrício. Fabrício é o presidente. Ok, Fabrício. Antes também de darmos o encerramento, quero aqui agradecer principalmente ao secretário, novo secretário de Obras, Adilson Mesh. Convido o senhor a estar sempre presente que puder, porque aí o senhor já vai estar sabendo, principalmente da questão dos vereadores estar pedindo as informações, o senhor já pode se antecipar, porque eu vejo com bons olhos o senhor na secretaria, desejo sucesso, o senhor como vereador foi um grande parceiro, já tenho falado isso na sessão anterior, e algumas ações que eu pedi para o senhor durante a semana, recebi hoje fotos, inclusive, de que já foram resolvidas. Então, continue assim, não só para mim, como vereador, mas que todos os vereadores sejam atendidos, porque é para a população de Timbó. E a população de Timbó, o senhor como vereador, esteve sentado aqui do nosso lado, fez um grande papel, um ótimo papel, aprovou muitos projetos também a favor do servidor público, e o senhor está lá agora como servidor público e certamente o senhor vai atender a todos os vereadores. E peço que faça isso com carinho para todos os vereadores, como o senhor tem sido aqui um bom vereador também. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, a ser realizada no próximo dia 14 de maio, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a vocês e tenham todos uma boa noite.